fazer um vídeo que foi muito pedido. Sim, a gente tá colocando na ponta da caneta os valores da nossa viagem pela Europa. Nós ficamos 24 dias viajando pela Europa por conta própria. E então a gente anotou tudo aqui e a gente decidiu fazer o vídeo pra vocês falando os preços de tudo. Sim. Tipo hotel e meio de locomoção, trem, avião, essas coisas. Ônibus. Sim. Tudo bom. Então nós fizemos esse vídeo. Como ficou muito grande, a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. E os dois vai ao ar no mesmo dia, mas um vai na hora do almoço, que é esse aqui, né? E o outro vai de noite. Então aguardem para a próxima parte do vídeo. Então se você quer saber quanto custa, quanto a gente gastou na nossa viagem pela Europa, é só continuar assistindo o vídeo. A primeira coisa que a gente fez pra nossa viagem foi comprar a passagem aérea para os meus pais irem pra Europa, porque a gente já tava lá. Então, para os meus pais irem pra Europa, que foi a passagem de São Paulo a Madrid, pela Iberia, a gente pegou pelos pontos no Smiles. E aí foi 56.500 pontos, que é a classe executiva, mais R$ 80,47 por pessoa de taxa. Sim. Então, pra vocês terem... Eu tô falando das taxas que a gente pagou porque às vezes, pega a passagem no pontos. E acha que pegar a passagem nos pontos é de graça. Não, você paga as taxas. Então eu tô falando aqui pra vocês terem uma ideia de quanto é essa taxa. Gente, a passagem minha e da Thaís a gente pegou de Londres, Gatwick, pela EasyJet, que é uma companhia de low cost. Foi London Gatwick pra Madrid. Foi o mesmo aeroporto dos meus pais, a gente se encontrou no aeroporto. E eu não lembro quanto a gente pagou, mas eu acho que a passagem estava umas 50 libras, assim. Uns 80 euros, eu acho, 70 euros. Por cada uma. uma. Gente, direito, mas era mais ou menos E eu isso. não achei. E aí em Madrid nós ficamos uma noite, né, no apartamento. Esse apartamento ele era pra 6 pessoas. Mas a gente ficou lá em 4 pessoas. E onde ele era, Carol? Ele era umas 2 quadras, ele era muito próximo da Gran Via, assim, eu achei a localização dele muito boa. Tipo, nossa rua era muito movimentada à noite, tinha loja, tinha barzinho. Na esquina, no prédio, tinha um barzinho, aquele mercado como é que chama? Ildefonso. Muito legal, muito legal lá. Bom, no vlog a gente mostra tudo pra vocês. Então esse apartamento a gente pagou 160 euros. Mais 10% de imposto do município. Ele deu o preço sem a taxa, foi 40 euros por pessoa por noite. E aí, de Madrid nós fomos para Barcelona. E a gente pegou um trem de alta velocidade da Renfe. E nós pagamos 42,70 euros numa tarifa para 4 pessoas na mesa. Essa tarifa, ela é mais barata e você só pode comprar as 4 passagens juntas. Então, se você tiver em 4, você vai comprar esse ticket, vai ser 42,70 por pessoa. Mas se você for comprar individual, você tem os outros tipos de ticket, que daí é um pouquinho mais caro, mas não é muito. Gente, lembrando que a maioria dos hotéis, acho que só um hotel a gente pagou com antecedência, o restante a gente pagou tudo na hora. Então foi com cancelamento grátis e pague depois. Pelo Booking. E as passagens de trem nós compramos em agosto para nossa viagem em setembro. Isso, deixa claro, né? Tipo, fica mais fácil de não repetir isso toda vez. Então, em Barcelona a gente ficou num apartamento que também era para 6 pessoas. O apartamento era pertinho da Sagrada Família, pertinho assim, 10 minutos andando. O apartamento era bom, só o elevador que era meio claustrofóbico. Gente, cabia ele até no elevador só. Sim, ele era muito estreitinho, assim, nossa, era muito ruim. Mas tinha escada e era um prédio de 4 andares, então super tranquilo. E foram 2 noites que a gente ficou lá e a gente pagou 320 euros. No caso, nós 4, só que se fossem 6 pessoas, ficaria melhor. Bem mais barato. E aí teve 0,72 euros, tipo 72 centavos de euros, por pessoa por diária. Que daí é o imposto que a gente teve que pagar. Gente, esse imposto que a gente fala mais que você tem que pagar, isso é em qualquer hotel que você for ficar lá. Porque Sim, varia também de uma cidade para outra. Então é 10%, foi 10% em Madrid e em Barcelona era esses 72 centavos de euro. Então é por pessoa por diária. Então se você for ficar em 6 pessoas, você multiplica por esse valor. E se você for ficar 3, 4 dias, você multiplica pelo número de dias também. Aí de Barcelona nós fomos para Roma. E a gente comprou a passagem pela Ryanair. E aí, eu fiz detalhado que a gente pagou, assim,
nessa taxa. Nós passamos o cartão de crédito, então a gente pagou uma taxa de cartão de crédito de 2%. E aí, pra você reservar o seu assento, você paga 6 euros. Aí a gente comprou 2 malas de 20 quilos, que foi 35 euros cada uma. E aí, a tarifa que a gente pagou da passagem foi 35 euros. Quando a gente chegou no aeroporto, a gente precisou comprar mais uma bagagem de despachado. Daí acho que foi 40 euros. Essas são companhias de low cost, pra você respirar, você paga mais, quase. Sim. Então você tem que tomar cuidado e conferir certinho qual vai ser o valor total que você vai pagar. As contas, né, da bagagem que você tem, como que é. Se você tiver sem bagagem, é melhor. Se você for levar só a bagagem de mão, que é de graça, daí você leva na cabine do avião. E aí de graça não precisa pagar os 35 euros de mala que a gente pagou. E uma coisa, o que eu achei legal do site da Ryanair é que eles convertem para real e cobram no seu cartão em real. Então você não paga os 6, não sei quantos por cento de IOF. E nesses valores a gente tá falando que a gente pagou pra empresa, a gente não tá falando o valor com IOF, do cartão e etc. Que a maioria das coisas a gente pagou com o cartão de crédito. Bom, então em Roma nós ficamos em um hotel, num hotel que era um quarto quádruplo. E nós ficamos lá três noites, né? Foi. E, gente, lembrando que os nomes dos hotéis, tudo certinho, a gente vai deixar lá no blog. Então, o link do post no blog vai estar aqui embaixo. Então, nesse hotel a gente pagou 360 euros, mais 3 euros por pessoa por diária de taxa da cidade. Se você for ficar em Roma, em qualquer hotel, você vai pagar esse valor, essa taxa. Sim. Então, nós pagamos esse valor e por pessoa saiu 30 euros por dia por pessoa. Esse hotel ele era no centro de Roma, ele era muito próximo da estação Termini. Sim. E a única coisa que a gente não gostou muito é que a gente entrou ele não era um prédio completo, né, Thaís? Sim. Então a gente entrou por uma outra porta e ali naquela região à noite, se você for sozinho, eu não aconselho pra você andar ali à noite. Povo muito mal encarado nas esquinas, mexendo. E até um outro pessoal falou pra gente que, tipo, ali era meio perigoso. Eles gostavam de furtar turista, assim. Nada igual o Brasil, não vão te matar, vão te furtar. Então, tomem cuidado. Tipo, pegar sua bolsa, sair correndo. Mas se você estiver em um grupo, assim, de mais igual gente... Nós estávamos em 4, nós passamos no meio do povo, ainda o cara falou alguma coisa pro outro cara em italiano. Eu não sei falar italiano, mas na hora que ele falou pro outro cara, eu virei, na hora, tipo, virei assim. Então ele achou que eu entendi o que o cara falou. E aí a gente começou a andar rápido. Aí eles viram que nossos pais estavam com a gente, que eles acharam que eu e a Thaís estava sozinha e a gente tava com a câmera no pescoço também. 2 câmeras naquele dia. Então daí, tipo, eu acho que ele achou que eu entendi o que ele falou, então ele ficou meio com medo. Porque na hora que ele falou, tipo, pro outro cara, na hora eu virei assim, eu fiz cara feia pra ele, virei assim, saí. Mas também não falei nada, se eu abrisse a boca ele ia saber, né? E aí, de Roma pra Florença, a gente foi pela Trenitalia e nós pagamos... a gente comprou na Italia Rail e você paga 3,50 euros pra você fazer a reserva. E essa taxa por reserva não é por passagem. Então, por exemplo, se você for viajar pela Itália, comprar 10 trechos dentro da Itália pelo site da Italia Rail, que eles vendem Italia Rail, pra Itália, passagem de trem pra Itália, né? Então você paga pela compra inteira, não é por trecho ou por passagem. E depois eu mandei um e-mail pra eles, que eu havia lido, e eu vou deixar o e-mail lá no blog também, e eles devolveram esse valor, essa taxa. Que se você falar que você comprou nesse site, mas você viu em outro... Por indicação do do outro site, eles devolviam essa taxa, então... E eles realmente a Carol fez pra testar, né? Falou, vamos ver se devolve mesmo, e devolveram. E aí a gente comprou 2 passagens lá, que foi Roma-Florença, e foi essa passagem foi na classe Business. Então foi muito legal. Sim. É muito mais confortável, tipo, se tiver o mesmo preço vale muito a pena. Ou pouca diferença, né? Foi 29 euros por pessoa. Sim, de Roma a Florença. E aí, a gente, lá em Florença, nós ficamos em um hotel, em 2 quartos duplos. Então eu e a Carol ficou num quarto, meu pai e minha mãe ficou em outro. Esse hotel é muito bom, ele é tipo quase na frente da estação. Ele é na frente da estação, ele só não é na frente da entrada principal, né? Ele fica um pouco assim pra direita, numa esquina, mas esse hotel ele é muito organizadinho, limpinho, muito bom, adorei. Eu também gostei muito. E nós pagamos 228 euros nos 2 quartos pra uma noite. Pra uma noite. E aí a gente também pagou uma taxa, que é essa taxa da cidade, de 3,50 euros por pessoa e por dia.
e foram 57 euros por pessoa de hospedagem, então saiu. Sem a taxa, gente. Sim, sem a taxa. Aí de Florença nós fomos para Veneza. Em Veneza a gente foi de trem também, e foi essa passagem que eu falei que a gente tinha comprado junto com a outra. E foi 29 euros também, só que foi pela classe econômica. Sim. E, gente, essas passagens da Itália tava... Se você fosse comprar com mais antecedência, estaria bem mais barato. Porque o valor delas, na hora que começa a vender, é 19 euros. As duas, os dois trechos, assim. Então, quanto antes você deixar pra você comprar a sua passagem, melhor. E então, em Veneza, nós alugamos um apartamento muito bem localizado. Só que, assim, Veneza, gente, assusta um pouco. A gente se assustou porque a gente chegou lá à noite. À noite, e aí tem aqueles bequinhos que as ruas são beco. As ruas de Veneza são super estreitas e meio escuras, assim, como todo lugar da Europa à noite. E aí a gente foi andando, assim, pra entrar, tipo, a gente vinha naquela rua principal, eu esqueci o nome. Ali onde tem o comércio, gente. Saiu da estação, você pegou a esquerda, é aquela rua principal. Numa lojinha que tinha de joias na esquina, você virava à direita, você andava o quê? Um pouquinho, assim. Era bem pertinho. Era bem pertinho, só dava uns metros, assim, sei lá, 10 metros, 20 metros. Não. Acho um pouquinho mais, uns 30 metros, mas eu acho que não, Carol. Eu não tenho noção de distância, porque eu tô dando palpite. Não, era muito perto, você virava assim, fazia assim, virava, era a porta do coisa. Mas era naqueles bequinhos, então a gente meio que assustou, mas depois a gente viu que a gente tava super localizado e não tinha perigo nenhum. E o nosso apartamento, ele ficava no primeiro andar, não tinha elevador. Sim. O apartamento era meio velhinho, assim. Mas a internet era super boa. A internet era muito boa. Nossa, a melhor internet da viagem. Foi. E tipo assim, o apartamento, ele tava sujo, o chão tava muito sujo, né? Tipo assim, você via que limparam, mas não limparam, você não conseguia andar descalça. Tinha muito tempo. O nosso quarto era novinho, a cozinha era nova, a sala era mais ou menos, e o quarto da minha mãe era de Dom Pedro II, segundo meu pai. Era aqueles móveis antigos, gente, de época mesmo. E o apartamento, o prédio era de 1800 e pouco, né? Então por aí vocês tiram, acho que tá aquele jogo de quarto tava lá. Gente, só pra vocês terem uma ideia, os puxadores da cômoda, que tinha jogo de cama completo, os puxadores da cômoda era de bronze. Então, esse apartamento de Veneza foram 400 euros para 2 noites. E teve uma cobrança da taxa da cidade de 1 euro por pessoa por dia. Então saiu 50 euros por pessoa. Aí de Veneza nós fomos para Treviso. E a gente comprou a passagem na hora. Essas passagens de curta distância dentro da Itália você compra na hora, não precisa comprar com antecedência. Nem sei se vende. Aí foi 3,30 euros ida e volta. Sim. A gente não dormiu em Treviso, a gente voltou pra Veneza. Aí de Veneza nós fomos para Viena e nós compramos a nossa passagem pelo site da companhia de trens austríaca, que é a O com a trema em cima do O. BB. E, gente, se você for comprar esse trecho, eu recomendo que vocês comprem no site da empresa austríaca, se vocês conseguirem, senão vocês podem comprar no Itália Rail, porque começa a jornada em Veneza, então eles vendem. Só que se você comprar no site italiano ou na Trenitalia, você tem que fazer não sei o que, você tem que pegar sua passagem, ir no escritório da Trenitalia, carimbar não sei o que, mostrar seu passaporte, não sei o que, pra depois você entrar no trem. Então, a gente comprou pelo site da OBB, a gente só pegou, imprimiu a passagem, entrou no trem e de boa. E foi embora. Tipo, não precisava de nada disso. A nossa cabine foi de segunda classe, que eles chamam, e nós pegamos um quarto. Gente, tem quarto também, tem até com banheiro privativo. Sim. Se você quiser, a gente vai disposto a pagar. Foi 69 euros por pessoa, e aí ficando 4 pessoas no vagão. Tinham 6 camas, mas você podia comprar pra ficar só 4 pessoas. A gente comprou. Ou se você quisesse comprar a cabine pra ficar 2 pessoas ou 1 pessoa, o problema é seu. Você teria que pagar você pagando, tudo bem. Mas no caso a gente pagou a cabine fechada. Foi. Porque ninguém podia ir com a gente, então esse valor da cabine fechada. Então se você for sozinho, pague o valor da cabine fechada. Sim, foi. Mas aí tem os individuais também. Não, tem, mas aí você não pode escolher com quem você vai viajar. Sim, e aí... foi isso que eu tô querendo dizer. Foi 69 euros e a gente economizou uma diária de hotel. Nós chegamos em Viena e lá nós ficamos 2 diárias em um... Eram 2 diárias, mas aí os caras lá do hotel foram muito gente boa. Porque a nossa passagem, a gente descobriu no outro dia, que a gente chegou num dia, eu tava passando mal, como vocês sabem, eu tava doente. Eu tava com uns problemas pulmonares. Então, eu passei mal naquele dia, a gente foi pro hotel dormir à tarde, descansar. Eu precisava descansar, não aguentava. E aí eu tava passando muito mal, por isso que a gente foi dormir, gente. Só que eu tava muito mal mesmo, que nos outros dias morrendo eu tava andando. À noite a gente andou, começou a chover e foi embora.
No outro dia de manhã a gente descobre que a nossa passagem de trem, nossa passagem de avião era na segunda-feira. Aí no domingo foi... Não, só deixa eu conferir isso aqui, né? Sim. E aí a gente descobriu que a nossa passagem tinha sido cancelada por causa da greve. Por causa da greve. E aí a gente teve que pegar, comprar uma passagem de trem na hora pra ir pra Paris de trem. Outro trem noturno que não estava no nosso roteiro. E aí a gente, nesse hotel, eles não cobraram, aliás, uma diária, só cobraram... O certo era cobrar. Sim. Só que eles falaram assim, e como não foi culpa nossa, então a gente pagou, a nossa reserva para 2 diárias, eram 438 euros, mas a gente só pagou metade, tá, gente? Que a gente só ficou um dia. E aí não teve taxa da cidade, né, Carol? Já tava incluído. Já tava incluso no valor. E aí ficou 54,75 € por pessoa. No quarto quádruplo. E, gente, esse hotel de Viena, ele é super bem localizado. Ele é um pouco mais barato que os outros naquela região, porque ele fica no 2º e 3º andar de um prédio. Bom, gente, pro vídeo não ficar muito grande, a gente vai dividir esse vídeo em 2 partes. Então essa é a primeira parte e a segunda vai ao ar à noite. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, cliquem no gostei, se inscrevam aqui no canal se ainda não são inscritos. E se vocês quiserem mais vídeos de planejamento de viagem para a Europa, comentem aqui bastante e cliquem bastante no gostei, que a gente vai continuar fazendo, que a gente tem várias dicas pra dar pra vocês. Então não esqueçam de assistir a segunda parte, que vai ao ar hoje à noite. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!